Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês, porque é um dia em que nós vamos falar a respeito do Evangelho, como disse nosso irmão, uma manhã agradável, cercada de tanta gente bonita. Nós vamos falar a respeito do Evangelho de Jesus em um capítulo que é abordado belíssimamente pela doutrina espírita, com a interpretação dos amigos espirituais, dos planos superiores da existência, que é um capítulo Bem-aventurados os aflitos. Eu diria que é uma mensagem que fala muito a respeito da época que nós estamos vivendo, dos anseios do ser humano, em todas as épocas. Fala a respeito de um fortalecimento através do entendimento espiritual que todos nós deveremos ter em nossa vida. Quando nós falamos a respeito de bem-aventurados os aflitos, muitas pessoas devem pensar assim: por que um aflito é bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, eu quero ser feliz. Então causa uma certa estranheza para quem não se aprofunda na questão a respeito do que Jesus disse. E a doutrina espírita, como sendo o próprio cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus, poderíamos dizer que o espiritismo é um plano de Jesus para o homem, para que ele consiga realmente redimir-se através da maravilhosa faceta do entendimento. Porque a fé raciocinada é realmente aquilo que o homem atual e o homem do porvir irá utilizar como sendo a base fundamental do seu raciocínio espiritual. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, ela não é uma fé dogmática, ela não é uma fé contemplativa, não é simbolista, é uma fé de caráter universalista. Porque faz o ser pensar, raciocinar a respeito de si mesmo, dentro dos conceitos espíritas, que são nada mais, nada menos do que o próprio cristianismo que retorna à época contemporânea. Então, nós podemos dizer o seguinte: no aspecto revelador da doutrina espírita, porque é uma revelação, tem uma conotação diferenciada das religiões. Nós sabemos que as religiões, elas são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades e formam então as religiões. As religiões, todas elas são importantes, porque fazem com que o ser humano raciocine a respeito do Criador e a respeito da esperança no Criador. Mesmo porque a glória de Deus deve ser cantada e falada em todos os níveis de compreensão e de entendimento. Então, essa questão, pela doutrina espírita, sendo uma revelação, porque nós sabemos que as revelações vêm do verbo latim revelare, significa retirar o véu, descortinar novas informações, para se adaptar à época que o homem está vivendo. Desta forma, a questão de bem-aventurados os aflitos é bem explicada em profundidade. Porque nós vamos entender o que Jesus quis nos dizer. Nós temos acesso à informação da reencarnação. Nós temos acesso à informação da lei de causa e efeito, que são leis naturais e leis universais. Desta forma, a compreensão se faz muito mais palpável em nossa vida atual. Nós vamos entender, por exemplo, por que sofremos e as dúvidas intrínsecas do ser humano, de onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós quando o mundo orgânico falir ou quando a fatalidade com aparente injustiça nos alcançar e quando aqueles que nós amamos retornarem para a vida maior. São casos que muitas vezes causam aflição às pessoas.
Nós todos estamos à procura da personalidade espiritual. Nós estamos à busca de um aprendizado. O aprendizado na Terra, ainda um planeta de provas e expiações, acontece com dor, com perda. Por isso que Jesus nos disse, a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo, porque nós estamos em um planeta que é um planeta maravilhoso, é uma obra de arte. A Terra é uma verdadeira obra de arte. Mas nós estamos aqui em um momento de aprendizado, em um momento de recuperação. Todos nós. É um planeta que nos ensina, que forja o espírito para o encontro com a tão sonhada felicidade. Porque a felicidade é a fatalidade do ser humano. Todos nós seremos felizes. A pior das pessoas que conhecemos, um dia será um espírito feliz. Como Jesus que nos disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Muito se fala do degredo de espíritos que estão recalcitrantes na Terra e que, em determinado momento vão reencarnar em planetas compatíveis com o seu estado. Todos eles fazem parte do rebanho do Senhor, não é? Todos nós somos ovelhas de Jesus e não nos perderemos através desse Espírito que é responsável por todos nós. Então, as aflições do ser humano, nós poderíamos começar dizendo o seguinte: fazem parte da nossa realidade. Fazem parte da nossa realidade. Porque nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa própria existência. E tudo aquilo que nós temos na vida presente foi criado por nós mesmos no passado. Muitas das provas e das expiações que nós passamos, quando estávamos no mundo espiritual, antes de retornar para cá, nós as pedimos, porque vimos que são essas atitudes equivocadas do passado, é que nos causam dor e aflição agora. Essa faz parte da justiça de Deus, da justiça divina. Mas nós temos que entender também que, além da justiça, que é perfeita, não há erros. Além dessa justiça, existe muita misericórdia em nossa existência. Para quê? Ora, porque se nós tivéssemos que pagar em uma só encarnação todos os nossos erros, nossos desmandos, simplesmente nós não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Então Deus faz com que nós paguemos as nossas provas gradativamente e à medida das nossas possibilidades. Deus não deposita fardos pesados e ombros fracos. E além disso, Ele dá para nós um pouco além do que nós merecemos, para nos impulsionar para a frente, para nos incentivar ao progresso, para que nós não caiamos no desânimo, na baixa autoestima. Então Ele nos fornece vários instrumentos durante a nossa existência, para que nós possamos caminhar com prudência, com correção e com mais acertos do que erros. E aí o que Ele fornece? Ele fornece muitas vezes uma família que pode nos ajudar, fornece amigos, fornece uma saúde relativa, fornece a capacidade de discernir, de ouvir, de falar, de locomover-se. Então são instrumentos dados por Deus. Muitas vezes a prova da riqueza, muitas vezes a prova da falta de recursos. Eu não vou falar pobreza, porque ninguém é pobre. Todos nós somos ricos em nossa vida, não é? Mas existe a prova, segundo o Evangelho, a prova da riqueza e a prova da pobreza. São duas provas que nós temos. Então, esses recursos são para que nós tenhamos um pouco de ânimo para prosseguir.
E gradativamente vamos saldando os nossos débitos. Gradativamente. Muitas vezes recalcitramos. Muitas vezes. E arrecadamos também nessa própria existência novos débitos. Porque nós somos ainda espíritos em que estamos à procura da humanização. Os instintos animais ainda falam muito alto dentro de nós, os instintos primários. O impulso, nós não somos muito habituados na encarnação a raciocinar a respeito da maneira como conduzimos a nossa existência individualmente e em relação ao próximo. Individualmente nós nos abastecemos de egoísmo, de vaidade muitas vezes, né? Achando que nós estamos protegidos, mas na verdade nós estamos nos colocando em uma ilha de aflição. Quando o indivíduo parte então para a fraternidade, quando ele descobre a felicidade de amar, a felicidade libertadora de perdoar, ele sai daquela ilha de aflição e adentra-se em um continente de felicidade. Porque a vida se torna muito mais plena quando nós mudamos o nosso padrão de sentimentos e de pensamentos. É isso que a doutrina dá para nós, a oportunidade de nós entendermos que a cada momento da nossa existência nós podemos reconstruir uma nova existência. Como diz Paulo de Tarso, matar o homem velho para o nascimento de um homem novo. Esta que é a finalidade da existência. A finalidade da existência não é nós cumprirmos somente as nossas obrigações. As nossas obrigações, o nome mesmo já diz, obrigações. Nós estamos ali cumprindo o que tem que ser cumprido mesmo. Se você é um bom cidadão, se você é um bom pai, uma boa mãe, se você procura agir com correção, você está cumprindo a sua obrigação. Aí os espíritos recomendam sempre você sair de si mesmo. Fazer a caridade, por exemplo, fora da caridade não há salvação, é um dos instrumentos dados por Deus para que nós possamos realmente dar um passo além das nossas obrigações. Aí nós estaremos sendo servidores capazes. Aí sim você está indo um pouco além em sua evolução. Você está apressando um pouco a sua evolução. Não é? Cultivar o amor, cultivar a fraternidade, naturalmente, sem dúvida, é um primor de sentimentos assim nobres que pode substituir sentimentos equivocados que nos atrapalham a caminhada. Por exemplo, o indivíduo é egoísta, o indivíduo é agressivo, é rancoroso, achando que desta forma ele está dentro de uma realidade. É a realidade que ele tem naquele momento. Quando ele descobre essa nova realidade, a sua vida muda completamente. Ele vê, primeiramente, como ele estava errado, o tempo que ele perdeu, não é? Cultivar a bondade. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa muito boa. Só de dizer isso já não é bom. Não é? Porque não existe isso. Ele está colocando um limite em um sentimento que tem que ser desenvolvido eternamente. Eternamente. Então, essa lição nos fala algo muito interessante. Diz assim, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Vejam como as nossas atitudes falam alto em nossa existência. Falam muito alto. Causas anteriores são aquelas das outras encarnações que nós comentamos. Nós pagamos gradativamente. Você não precisa de uma única encarnação para resgatar débitos do passado. Você pode ter 2, 3, 4 encarnações para um único débito. Pode acontecer. Mesmo porque nós observamos na vida terrena, na vida encarnada, para você tirar um único hábito em sua existência, pode demorar uma encarnação inteira.
O ser humano encarnado é como se tivesse um pouco desmemoriado, precisa da enxertia divina, precisa do acompanhamento espiritual, necessita espiritualizar-se para não esquecer das suas responsabilidades como espírito eterno que é. Todos nós, não é? Então as causas anteriores das aflições são aqueles desmandos em outras existências. Nós estávamos comentando agora há pouco que nos momentos críticos da existência humana, vem à tona. Esses momentos equivocados do passado vêm à tona nos momentos críticos da existência. E é ali que você tem que trabalhar. É ali que você tem que trabalhar. A doutrina espírita nos faculta a grande oportunidade da chamada reforma íntima. A reforma íntima é aquele raciocínio que temos que ter ao final de cada dia, ao final da semana. Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu maltratei alguém? Será que eu falei o que não deveria ter falado? Pensei o que não devia ter pensado? Porque a nossa mente é uma construção. Nós estamos construindo o nosso panorama mental. Como diz André Luiz, a nossa casa mental. Nós estamos em construção. Então a reforma íntima é muito importante mesmo. Seja assim, aquele raciocínio sobre si mesmo, você e Deus. Porque Deus fala em nossa alma, nos fala conosco no silêncio de nossas almas. Então é ali realmente que você tem que aprimorar o seu espírito. As fases de recuperação dos espíritos são 3. É o arrependimento, que você conquista quando você já tem um certo entendimento, que é a segunda fase. E a terceira etapa é a reparação. Nós podemos então, com o arrependimento e o entendimento, reparar o nosso erro. No dia seguinte, na semana seguinte, poderemos fazer o que não fizemos, compreender o que não compreendíamos. A vida é nossa. Nós somos donos do nosso interior. Nós podemos gradativamente progredir em nossa vida. Agora, muitas pessoas têm medo de evoluir. Acha que evoluir vai colocá-la num contexto diferente da sociedade. Acha que se ele começar a se aprimorar no Evangelho, as pessoas à sua volta vão estranhar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, estranham mesmo. E é para estranhar. A nossa vida tem que mudar. E quando o Evangelho entra em nossa existência, sinceramente, nossa vida muda e muito. Porque você já não consegue mais compactuar com determinadas conversas, com conversas chulas. Você já afastou os sentimentos, está começando a afastar os sentimentos equivocados de sua existência. Você já faz as coisas pensando no bem do próximo. Você já caminha pela vida com mais prudência. Então, sem dúvida, o Evangelho é comparado a um medicamento em nossas chagas morais. Sem dúvida. E as causas atuais das aflições? As causas atuais é quando nós insistimos nos erros. Quando nós não trabalhamos os erros. Ou quando nós prejudicamos aquelas pessoas que são um pouco antagônicas a nós, que porventura não estão perto de nós por acaso. Todas as pessoas estão perto de nós por um motivo muito importante, principalmente a família terrena. A família terrena, ela é um conjunto de espíritos comprometidos que estão juntos, trocando experiências com nós e nós com eles, para podermos nos aprimorar através dos laços consanguíneos. Mas, como nós comentamos, nos momentos críticos, os nossos equívocos vêm à tona. Muitas vezes a pessoa vem com aquela intolerância em relação ao outro e deixa aquilo fluir. E aquilo às vezes tem consequências muito graves no relacionamento de uns para com outros.
consequências graves. E nós seremos responsabilizados por essas consequências. Sempre, sempre. Por isso que nós vemos na terra, inclusive diz na lição, diz no capítulo, a respeito dos suicídios. E Allan Kardec, por uma falta de, por não ter a terminologia adequada para a época, suicídio e loucura é um item que está ali no capítulo do Evangelho. Por isso que nós vemos na Terra tantos transtornos mentais, não é? Tantas pessoas que se entregam ao suicídio, por não terem dentro de si ainda, trazerem dentro de si um vazio existencial que não foi preenchido ainda e que poderá somente ser preenchido com o conhecimento do Espírito, com o autoconhecimento. Muitas vezes o transtorno mental é uma culpa do passado, que vem arraigado no íntimo do ser e que vem à tona. Vem à tona periodicamente. Hoje em dia, eu vi um dado da Organização Mundial de Saúde Mental, que 40% da humanidade tem algum tipo de transtorno mental. Isso dá mais ou menos uns 2 bilhões, quase 3 bilhões de pessoas. É muita coisa, né? Muita coisa. Aí, nós vamos entender, por que será que tem tantas pessoas assim? Olha, é só pegar um livro de história, um livro sério de história, e ver os desmandos da humanidade, vamos observar por que existem tantos transtornos mentais. Tantos resgates dolorosos, tantas enfermidades, porque nós estamos em um mundo próprio para essas questões. Mas Jesus nos dá uma consolação. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não disse, eu vou resolver seus problemas. Eu vos aliviarei. Aliviar significa dar calma, dar paz, dar força, dar entendimento. Mas antes ele recomendou, vinde a mim. E como é que nós fazemos para ir até ele? Será que nós estamos indo até ele? Para ir até ele é cumprir-lhe os desígnios. Não existe outra maneira. Não adianta, por exemplo, o indivíduo permanecer em prece durante várias horas do dia e durante a sua vida comum ele fazer coisas completamente diferentes do que Jesus recomenda. Aí você não está indo até ele. Se formos até ele realmente, ele nos dará a paz e o fortalecimento para que nós prossigamos em nossos compromissos reencarnatórios. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós estamos aqui numa casa que tem uma vibração maravilhosa, uma casa que oferece todos os instrumentos necessários para que você tenha uma nova conduta de vida e em busca da felicidade. Mas nós temos que entender as lições que são faladas aqui. Não é só o passe. Nós temos que fazer estudos da casa, temos que ler a respeito do Evangelho, ler a respeito da doutrina, porque a doutrina espírita, meus irmãos, é uma joia preciosa, dada pela espiritualidade maior, para que nós possamos realmente compreender a interpretação correta do que Jesus quis dizer. E essa lição particularmente nos dá um alçamento, vamos dizer assim, de entendimento explicado pelos Espíritos de uma forma como nenhuma outra crença consegue dar. Não conseguem. Justamente porque para se ter esse entendimento é necessário conhecer a questão da vida futura, é necessário conhecer a lei de causa e efeito em nossa existência, é necessário não só conhecer, como ter certeza de que elas existem, porque são leis universais. Então tem uma questão muito importante nesse capítulo que diz assim: nós somos como passageiros de um navio
que está tomado pela peste. Foi uma metáfora usada ali pelos espíritos. Enquanto não estivermos livres desta peste, essa peste o que significa? Significa nossos sentimentos não trabalhados, nosso egoísmo, agressividade, todos os sentimentos que nos atrapalham a caminhada. Enquanto não estivermos livres desta peste, nos será interditado a entrada nos mundos ditosos. O que significa? Nos mundos felizes. Aí sim, nós estaremos frente a frente com a felicidade. Porque a felicidade, ela brota do Espírito, a verdadeira felicidade. Porque ela é alicerçada pelas conquistas do Espírito. É de coisa realizada, a profundidade de coisa realizada no Espírito. Enquanto nós não realizarmos em nós mesmos e no local que nós vivemos, nós estaremos sempre nesta roda dolorosa das reencarnações, de provas e de expiações. Não é? Aprender a lidar com o próximo, entender que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Precisamos parar de espiar a vida do outro com S, para não espiar com X depois. Porque nós estamos aqui em um mundo que vai nos ensinar muito. Quando estivermos em um planeta mais feliz, nós vamos lembrar com grande agradecimento dessa etapa que nós passamos em um mundo de provas e expiações. Porque reencarnar é uma grande felicidade. Os espíritos, eles anseiam muito por reencarnar, porque eles sabem que aqui é que se apressa a evolução. É aqui que se apressa a evolução. Quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e convivemos lá com pessoas compatíveis com a nossa evolução. Pessoas mais ou menos no mesmo nível evolutivo que nós. Mas continuamos o aprendizado, continuamos a evolução. Mas quando reencarnamos, acontece realmente aquele mistura, aquela miscigenação evolutiva. Então nós convivemos com pessoas de variados níveis evolutivos perto de nós, o que vai nos incentivar a sentimentos nobres. Porque para você conviver com pessoas que são antagônicas, às vezes inimigos do passado, às vezes pessoas que nós prejudicamos ou que elas nos prejudicaram, muitas vezes na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, o que você precisa ter para conseguir conviver com eles? Precisa ter resignação? Precisa, claro. Precisa perdoar? Precisa perdoar muitas vezes. É necessário ser tolerante? Sem dúvida. Nós estamos falando de algo que não é um atavismo religioso, porque a doutrina espírita, ela não compactua com aquele religiosismo extremo, sabe? Mas é uma terapia de bem viver, uma terapia de bem viver, não é? Você precisa ter, além da tolerância, além do perdão, você precisa ter resignação, você precisa ter vários sentimentos nobres que vão te auxiliar a vencer as suas provas evolutivas. Não só na família, lógico, mas no trabalho diário, na sociedade comum. Nós precisamos desses sentimentos. Sem esses sentimentos, continuaremos aflitos, desesperados, ansiosos. Mas por que Jesus falou que são bem-aventurados? Aí que está a questão. Porque existe um trecho do capítulo que diz assim: bem sofrer e mal sofrer. Se você passa pelas provas, as vicissitudes, vistas com os olhos da fé, se você passa pelas vicissitudes, entendendo que são freios educativos para a sua vida, você sofreu bem, aproveitou a lição. E você passa com revolta,
blasfemando contra Deus, não se curvou humildemente aos desígnios do Criador, nutriu o sentimento de autopiedade, então você não passou bem pela prova, sofreu mal. Aí aquele complemento da lição que nós falamos, voltando, somos como passageiros do navio tomados pela peste, e nos será interditada a entrada dos mundos felizes enquanto não estivermos livres da peste. Para algumas pessoas, complementando, a enfermidade é a cura e é o remédio. A vicissitude, a enfermidade, não é? Para algumas pessoas é a cura e o remédio necessário para que ele entenda, para que ele consiga realmente superar as suas dificuldades. Agora, se nós defragarmos o fruto com as nossas impaciências, diz lá no Evangelho, nós teremos que recomeçar. Recomeçar. Olha que coisa importante isso. Quer dizer, se você não conseguir passar pela sua prova agora, se você não sofrer bem, e olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer até estranho para alguns, mas faz parte de uma verdade imperecível. Você vai até agradecer as provas. Agradecer as provas, porque elas vão te fazer crescer, vão te fazer, vão educar o seu espírito, forjar o seu espírito para a verdade. E quando nós conhecermos a verdade, nós nos libertaremos. Essa é a dinâmica da vida e a justiça espiritual que existe em todo o universo. Não é só aqui para nós, não. Não é só para os espíritas. Então nós estamos vendo hoje no mundo uma situação espiritual muito crítica. Nós estamos vendo assim guerras, rumores de guerras, ditadores que caem, regimes que mudam. As pessoas estão entrando em uma atmosfera de pessimismo muito grande, epidemias. Vocês já repararam que quando a vibração da Terra cai, aparecem mais epidemias? Exatamente por causa do padrão vibratório. Mas isso faz parte desse tempo de transição planetária que estamos passando. O que eu devo fazer, eu como pessoa, vocês como pessoas, devem fazer para a situação melhorar? Fazermos a nossa parte. Fazermos a nossa parte. Nós somos um mundo interior. Nós somos responsáveis por nossa existência. E se cada um fizer a sua parte, o homem não será mais aflito. Gradativamente a atmosfera vai mudando, não é? Porque nós estamos em um mar vibratório. Esse mar vibratório, Jesus recomenda para nós lidarmos com esse mar vibratório, orarmos e vigiarmos. Quando você ora, você sintoniza com a espiritualidade maior. Quando você se vigia, você combate as más inclinações que ainda estão dentro de si. É a nossa parte. Se o outro não fez, não tem problema. O importante é fazermos a nossa parte. Você perdoou, o outro não perdoou, não há problema também. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou infeliz por causa dele ou por causa dela. Basta perdoar que deixa de ser infeliz e continua a vida. Continua vivendo e valorizando cada vez mais a vida. Essa é a finalidade da existência, evoluir. Então os aflitos serão bem-aventurados se eles souberem entender o recado da dor, porque atrás de cada dor existe um recado para todos nós, E faz parte da lição que nós estamos vivendo, do momento que estamos vivendo. Se nós compreendermos essa dinâmica, a aflição não nos derrubará. Não nos derrubará. Nos fortalecerá. Já podem entender o seguinte, na nossa existência, todos nós tivemos problemas, não? Todos nós tivemos problemas. E nós estamos aqui. Você pode ter passado pelo problema bem ou pelo problema de uma forma errada.
certo? Esses problemas foram os que mais nos ensinaram, não é verdade? Graças aos problemas que nós temos uma certa maturidade, graças às pessoas um pouco mais complicadas que nós sabemos lidar com todas as pessoas, o jogo de cintura diante da vida foi causado pelas vicissitudes, pelos problemas. Porque imaginem se, por exemplo, uma pessoa é egoísta, e se ela não tivesse problema nenhum na vida, para onde ia o seu egoísmo? Ia para as alturas. Ela ia errar demais. Então a espiritualidade dá freios educativos para que nós possamos realmente compreender a verdadeira finalidade da existência. Então essa lição, ela se reveste de uma beleza assim incomparável. Eu gostaria rapidamente de só citar a lição seguinte, que na minha opinião é um complemento maravilhoso desta lição, Bem-aventurados os aflitos, que fala a respeito do Cristo Consolador, fala a respeito da consolação que nós temos, que podemos ter em nossa existência. Lá diz assim, a consolação não é na terra. A terra é seu campo de aprendizado. A consolação é no seu interior e lá no mundo espiritual, que é a verdadeira existência, que é uma existência eterna, eterna. A experiência nossa aqui é muito curta e nós devemos aproveitá-la da melhor maneira, não é? Nós não somos espíritos que vivem experiências espirituais, nós não somos encarnados que vivem experiências espirituais, nós somos espíritos que estamos vivendo uma curta experiência de encarnados. E o indivíduo começa a olhar essas questões da vida depois de vários anos de existência, 20 anos, 18 anos, aí que ele começa a despertar para alguma coisa, se despertar. Então nós temos aqui uma grande oportunidade de estarmos frente a frente com o Consolador prometido por Jesus. Vamos aproveitar, não vamos deixar essa oportunidade passar. O ideal é nós nos transformarmos de assistidos para assistentes. Podemos então colocar mãos à obra e trabalhar na construção de um mundo melhor. Não um mundo exterior melhor, primeiramente um mundo interior melhor, para depois trabalharmos no mundo melhor. Eu gostaria de encerrar a palestra. Você está na hora, dona Rosário? Em quanto tempo? 5 minutinhos? Então, eu gostaria de encerrar a palestra falando que nós todos devemos ter bastante esperança, mas bastante esperança mesmo. Todos nós somos amparados, todos nós temos o amparo espiritual necessário para a nossa existência. Basta que nós façamos por onde. Essa que é a questão. Muitas pessoas querem ser da forma que são e depois vão correndo à sua religião, seja ela qual for, querendo uma ajuda. O homem ajuda o homem, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. O homem é que vai fazer a sua parte, para que possa então encontrar essa tão sonhada felicidade. Então, nesses momentos de dor, o momento de aflição, vamos raciocinar a respeito disso, a respeito da lição do Evangelho. Se você passar bem pela sua prova, se você render-se aos desígnios de Deus, encarar com humildade, com tolerância, com resignação, você passará com elegância pelos problemas. Não é? No Evangelho diz assim, é como se tivesse asa nos pés, não é? É como se pairasse acima das dores, aprendendo com as dores. Aí as dores serão professores autênticos em nossa existência. Professores autênticos, que é o que elas são realmente. Agora eu gostaria de encerrar com uma prece. É uma prece que, vez ou outra, os amigos espirituais, como agora, sugerem que eu faça. É uma prece que fala muito disso que nós comentamos, psicografada por nosso irmão Divaldo Franco, do espírito de Amélia Rodrigues. Chama-se Prece do Agradecimento.
Essa prece do agradecimento fala das etapas reencarnatórias, de como a reencarnação preencherá realmente os vazios existenciais, porque uma das funções da reencarnação, eu diria a principal função, é preencher os vazios deixados por nós mesmos em outras existências. É recuperar convivências, nos recuperar psiquicamente, é recuperar-nos de uma maneira geral. É uma nova oportunidade. Como na vida encarnada tem um dia após o outro, na existência espiritual existe uma vida após a outra. Até nós nos recuperarmos, até aprendermos. Então, diante da beleza da vida, diante do amor de Deus por todos nós, vamos falar assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade, da solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que amam, que cantam, que iluminam, que ensinam, pela voz que ilumina. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo meu lar, pelos pés que me levam a andar, porque eu posso caminhar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta encarnação, desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, mas é importante que esse lar tenha amor, tenha vida, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela vida querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.